Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Leitura Orante, em comemoração aos 41 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida Betim. Meu nome é Júlia e hoje estaremos juntos meditando o Evangelho do dia 22 de junho. No nosso primeiro encontro, convidamos o seminarista Luiz Augusto para rezar conosco. Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, Júlia, muito obrigado. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, partilhando um pouco sobre a Palavra de Deus, neste momento tão especial para a nossa paróquia que comemora os seus 41 anos de existência. Bom, antes de iniciarmos, gostaria que você contasse um pouco, se apresentasse, contasse um pouco de como está sendo a sua trajetória na nossa paróquia. Então, eu me chamo Luiz Augusto, sou seminarista da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Atualmente estou no terceiro ano do curso de Teologia e nos finais de semana tenho a alegria de realizar minha pastoral na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui com vocês. Participar desse momento com vocês é uma bênção e uma oportunidade de crescer na fé juntos com a comunidade, né? E minha experiência que está sendo na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que cheguei no início deste ano, no mês de fevereiro, para partilhar um pouco da minha experiência com vocês, tem sido profundamente enriquecedora, transformadora. Fui acolhido pela comunidade e logo percebi, né, uma paróquia viva, que tem uma fé viva, que partilha, fraterna. Então, está sendo muito boa a experiência e é está sendo uma alegria muito grande estar com vocês todos os finais de semana. Que bom, Luiz, fico feliz. E para iniciarmos, preparar o nosso coração, gostaria de pedir para você fazer a oração do Vinho do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Agora eu vou fazer a leitura do Evangelho do dia 22 de junho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, e outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Senhor. Glória a vós, Senhor. Bom, Luiz, gostaria de convidá-lo para compartilhar conosco a meditação sobre o Evangelho e a parte que mais te marcou. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24, é um evangelho muito importante para a nossa experiência cristã, porque nos faz reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. A pergunta que Jesus faz a seus discípulos faz também a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta deve ecoar em nossos corações ainda hoje, e ele nos desafia a responder não apenas com palavras, com a boca, com os lábios, mas a responder esta pergunta com a própria vida. É interessante notar que a resposta dos discípulos, Pedro, em nome dos 12,
ele dá uma resposta cheia de fé, né? O Cristo de Deus. De fato, Jesus é esse Cristo de Deus, o Messias, o esperado. A resposta de Pedro, ela é correta, mas ela não é suficiente. Jesus, de fato, é o Cristo, mas confessá-lo assim é reconhecê-lo como o Messias esperado. O Messias esperado pelos judeus era um personagem glorioso, guerreiro, nacionalista, e isso era a visão dos discípulos que tinham de Jesus. Pedro reconhece a experiência de Jesus como o Messias, mas uma imagem de um Jesus totalmente averso, totalmente desconexo com aquilo que Jesus pregava, com aquilo que Jesus vivia. Essa visão de que Pedro tinha de um Messias, de um Cristo, do profeta escolhido, era de um Messias guerreiro que viria para usar da violência e da força e estabelecer seu reino. Porém, Jesus nos adverte e logo no Evangelho Jesus proíbe que os discípulos anunciem esta verdade, que ele é o Messias, justamente para não confundi-lo com esse Messias guerrilheiro, nacionalista, para não confundirem o que de fato ele veio pregar. E logo em seguida, Jesus faz o anúncio da paixão justamente para mostrar a sua visão de Messias, que o Messias é o servo sofredor, que veio para sofrer, que veio para dar a sua vida em favor de muitos, e não a visão que os apóstolos tinham. O Senhor, o que me marca muito neste evangelho, é que o Senhor deixa claro que o seu caminho não é o da glória, segundo o que o mundo prega, o que o mundo diz, mas o que Jesus prega e qual é o seu caminho é o da cruz, da doação, da entrega. Então, diante dessa compreensão de Jesus, ele faz o seu anúncio da paixão, justamente para mostrar que não se trata seguir a Jesus, não se trata de um prestígio, de uma glória, mas de uma missão. Jesus nos chama, portanto, ao falar desse anúncio que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, nos mostra a verdadeira vida que o discípulo deve seguir. Deve seguir a, a cruz, o caminho da entrega, da doação. E somos chamados a fugir de qualquer imagem triunfalista, imagem da glória, e abraçar com muita fé e coragem a lógica do Evangelho, que é a lógica da cruz, da doação, da entrega. E Jesus, logo após, ao anunciar a sua paixão, nos mostrar que qual caminho a gente deve seguir, ele nos dá duas recomendações para a missão. A primeira é: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. É a recomendação que Jesus faz para quem quer seguir. Primeiro, antes de tudo, é a liberdade. Somos livres para escolher, para aderir a este projeto de amor que Jesus nos propõe. E renunciar a si mesmo não é uma ruptura que Jesus faz, que é a ruptura de nós mesmos. E aqui deve ficar bem claro que renunciar a si mesmo não significa odiar-se ou desprezar seu corpo, desmerecer-se, perder o seu valor, perder a sua dignidade e nem tão pouco desprezar a vida humana que nós temos de mais bem precioso que Deus nos deu. Mas renunciar a si mesmo significa deixar tudo aquilo que é soberbo, atitudes egoístas, egocêntricos, todo desejo de domínio, de vanglória, é esse renunciar a si mesmo que Jesus nos propõe. E logo em seguida, ele chama para nós pegarmos a nossa cruz de cada dia. Da mesma forma, carregar a cruz de cada dia não significa aceitar o sofrimento passivamente, mas
é ter a coragem de assumir a própria vida com realismo, assumir a vida na sua realidade como ela é, sendo fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu, é, Este tomar a cruz é viver a vida com seus desafios, com as suas dificuldades, com as suas responsabilidades, com as suas dores que cada um de nós, seres humanos, tem. Então, tomar a cruz é viver a vida, é abraçar a nossa vida daquilo que ela é, aceitar, transformando tudo aquilo de ruim em gestos de amor, de doação. Para nós cristãos, a cruz, ela não é símbolo de derrota, mas ela é um caminho de plenitude. Só a ressurreição se passarmos pela cruz. Então, a cruz de cada dia é o caminho que nós devemos percorrer para chegar na glória. E encerro fazendo este questionamento para cada um de nós refletirmos durante o dia, repetirmos em nossas casas, no ambiente, a pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Qual a imagem que nós trazemos de Jesus em nossos corações? Como tenho vivido o segmento de Jesus em nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família? Este Evangelho quer nos provocar a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus na nossa vida. Que Jesus nós estamos seguindo? O modelo dos discípulos, do Messias triunfalista, do Messias da glória, ou do Messias da cruz, do servo sofredor, que se humilha, que se rebaixa, que se doa a cada um de nós? Quero encerrar com uma frase que ser discípulo de Jesus não é uma espécie de tarefa, mas é um estilo de vida que se aprende na escola do amor e que se amadurece na cruz. Que o Senhor nos conceda a graça de reconhecê-lo como o Cristo de Deus, mas também reconhecê-lo como Cristo, servo sofredor, com coragem e fidelidade, e que nós possamos assumir as nossas cruzes de cada dia no seguimento a Ele, sendo fiéis ao Evangelho. Amém. Amém. Que lindas palavras, Luiz. Obrigada por compartilhar com a gente. E agora, estamos finalizando a nossa leitura. Eu gostaria de convidar você, Luiz, e todas as pessoas que estão nos assistindo de casa, a fazer a oração de bênçãos. Agradecidos a Deus por esse momento de reflexão pela palavra, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos proteja. Amém. Deus misericordioso, que em teu imenso amor de Pai, enviaste seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos trazer a salvação. Conceda-nos a bênção e a proteção, para que superemos as trevas e ressuscitemos com Cristo para uma vida nova. E animados pela força do vosso Santo Espírito, sejamos sempre testemunhas de vossa bondade, santificando nossa vida cotidiana com gestos que produzam frutos de santidade e sementes de paz. Amém. Amém. Luiz, te agradeço pela participação de hoje. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Eu que Queria te agradeço. agradecer também. Fique à vontade. Pode falar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês na paróquia. Uma alegria participar deste momento com vocês. Fico feliz, obrigada, viu? Gostaria de agradecer também a todos que nos assistiram de casa. Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre, abençoe nossa paróquia e nossa família. Obrigada, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. Tchauzinho.